qual foi que ele consumiu. Essa é uma base, inclusive, da defesa. Ele conhece a Christine, aí leva ela, acho que para casa dele ou para casa dela, não me lembro exatamente como agora. E aí ele estrangula essa moça, pega o carro dela, sai pela cidade, encontra outra moça, a Daiane Ruiz, pede uma informação para ela, convence ela a entrar no carro, estrangula ela também, ainda fica passando em cima dela e liga, acho que pro pai, para um amigo, dizendo assim, olha, ela parece um espaguete aqui de tantas vezes que eu passei o carro em cima dela. Inclusive, mais uma vez, nas últimas declarações da defesa, comprova-se que isso foi impossível de ter acontecido, até pelas imagens ali, pela cena do crime, não tinha toda essa condição dele falar que passou 10, 20 vezes em cima da moça, mas ele cometeu esses crimes. Ele cometeu esses crimes, o que a defesa depois tenta alegar, e inúmeras vezes, é que ele era um cara bom, apesar que ele estava de condicional. Quando aconteceu tudo isso, ele estava de condicional. Mas ele era um cara bom, ele era um cara não violento e tudo mais, se envolveu ali com drogas, outras coisas e tal, mas ele não era um assassino, né? E principalmente para ser condenado à morte. Mas o que viralizou no mundo, o que viralizou inclusive no TikTok, era a frieza dele. Não, ele é muito frio, e ele tem umas tatuagens na cara e tudo mais. Tatuagens essas que, para minha concepção aqui, parece que foi mais um atributo da defesa para colocá-lo ali como um cara meio perturbado, um cara meio estranho, mas não assassino, mas um cara perturbado, que tivesse a mente ali muito perturbada. Ele tem frases do Coringa, ele tem uma suástica, ele tem alguns números cabalísticos ali, enfim, toda uma parafernália ali na cara dele, que ele faz depois que ele é preso, ok? Então ele faz essas tatuagens depois que ele é preso. E quando ele vai pra audiência, na primeira audiência, ele vai com Gumex, hein? Olha, Gumex. Meu pai falava, eu uso Gumex no cabelo. Então, tipo, a brilhantina ali do Elvis. Então ele vai com Gumex ali no cabelo e toda uma roupa meia espalhafatosa. Parece até o Máscara. Lembra do Máscara ali com a primeira vez com o Jim Carrey? Então uma roupa muito espalhafatosa tal. E ele anda todo pomposo tal. E quando ele também vai ser condenado, ele tá com outra roupa, tudo super bem cortado e tal, mas o Gumex dele é aquela cara meio displicente. Mas será que de fato ele estava frio? E mais ainda, eu acho até por conta da defesa, pelo teor da defesa, muita gente no mundo ficou meio que um peninha dele. Mas essa peninha depois eu vou explicar nas considerações finais. Por que essa galera recebe tantas cartas? Ele recebeu inúmeras, centenas e centenas de cartas, que passou mais de 1000 cartas de pessoas interessadas, mulheres interessadas em se relacionar com o Wade Wilson. Inclusive até o juiz recebeu muitas cartas dizendo, não, governador, tipo, olha, tem que absolvê-lo, tem que deixar só na perpétua, tadinho, ele não é tão ruim assim, ele é até um gato, ele é um gato, uau, olha que loucura, cara. As pessoas relacionando a estética com a capacidade ou não de cometer um crime, pra você ver, né, como as pessoas, o nível das pessoas aos quais é fácil você manipular. A gente vai falar isso depois nas considerações finais, mas eu quero mostrar pra você esses dois momentos onde ele recebe a pena de morte, porque o júri vai escolher se ele ficaria na perpétua, sem condição de sair, ou seja, não teria uma regressão de pena e tudo mais, ele cumpriria essa perpétua, ou a pena de morte. Então eles ficaram entre escolher uma coisa e outra, e foram acho que 9 mais 3, são 12 jurados, e escolheram nas duas condenações a pena de morte. Mas eu quero trazer aqui para vocês se realmente ele estava tão frio como as pessoas acreditaram que ele estivesse. Beleza? Dito isso, beba água, beba muita água e taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você curte esse tipo de material, se você curte esse tipo de análise, é muito importante para você continuar seguindo aqui o canal, você fazer os 4 passos. Quais são, Ricardo? Primeiro, perceba se você realmente está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Então vai lá, inscreve-se, é gratuito. Depois, você pode também adicionar ali o sininho, você colocar para você receber as notificações. Lembrando, antes o YouTube mandava as notificações para quem apertava as notificações, é muito óbvio, né? Mas depois de 1,6 milhões de pessoas, o YouTube não manda para todo mundo. Então inscreva-se no canal, habilite as notificações, aperte o sininho e depois você também tem que se tornar relevante para o YouTube. Como é que é isso, Ricardo? Você tem que deixar um rastro. Ricardo, como é que eu deixo um rastro aqui no vídeo? Dando like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir aqui no canal, e também comente alguma coisa. O que você acha sobre isso tudo? O que você acha sobre essas pessoas que se correspondem aí com assassinos,
até estupradores, acredite se quiserem, existem muitas mulheres que se relacionam com estupradores, mandam cartas, querem se relacionar, enfim, das mais barbáries pessoas ali, crimes e tudo mais, muitas mulheres ali querem se relacionar com estes homens, beleza? Dito isso, aí sim, agora nós vamos analisar o Wade Wilson. Primeiro, o início da sentença. Tem algumas coisas aqui que são muito importantes a gente analisar. Eu vou dar um play e depois eu vou parando aqui e vou comentando com vocês. Vamos lá. Muita gente disse que ele estava muito arrogante, ele estava muito presunçoso. E o que acontece? Essas tatuagens, além de muitas terem algum significado subliminar e tudo mais, principalmente essas duas tatuagens que ele faz por conta, fazendo de conta que ele foi mutilado, né, de ponta a ponta, que nem o Coringa, né, foi mutilado de ponta a ponta, depois aqui costurado, como se fosse uma cicatriz, dá sempre esse aspecto, mesmo quando ele está com a boca num plano relaxado, parece sempre que ele está sorrindo. Assim como o Coringa, né? O Coringa, mesmo quando ele não estava sorrindo, ele estava ali com aquele sorriso estampado. Então isso também confunde um pouco. Porque se você olhar agora e prestar atenção, ele não tá com o olhar arrogante. Ele até começa a olhar de cima para baixo, mas quando ele tenta fazer essa coisa de tipo, não, eu tô olhando de cima para baixo, mas quando ele cai, na real, você vê que ele tem um olhar mais tristonho. É que as tatuagens acabam confundindo essa percepção. Você vê que a boca dele, às vezes, está muito mais tranquila, está relaxada. O olhar dele, muitas vezes, ele pisca de modo coordenado, porque não tem drogas dentro da prisão, principalmente nesse tipo de instrução ali, quando você vai ser julgado e tudo mais. Você pode ter certeza que o controle, principalmente nos Estados Unidos, o controle é extremamente rígido. Muita gente falou, pô, será que ele estava drogado? Será que por esse piscar? Não, era um piscar meio, sabe, tipo... Então não era uma coisa muito natural, mas eu vi muito mais como um pensar, como se fosse algo provocado para criar essa situação. E lembre-se, ele já praticamente tinha quase toda a certeza que ele não escaparia da pena de morte por conta do estado ao qual ele foi condenado, que é pela história, ali cada estado dos Estados Unidos tem, alguns têm pena de morte, outros não, uns permitem ter, outros não. Ele sabia que ele seria julgado para pena de morte. Talvez a dúvida dele é perpétua ou pena de morte. Mas ele sabia que ia ser condenado porque ele mesmo ligou dizendo que havia matado a segunda moça, aquela coisa. O pai dele parece que entrega ele, porque ele vai falar com o pai o que ele tinha feito, e aí o pai entrega ele para a polícia, e tem testemunhas e tudo mais, né? Não tinha como escapar. Então dá uma olhada e toma cuidado, porque até pelo corte de cabelo, bem penteado, as roupas normais, não eram roupas utilizadas na prisão, você tem às vezes, e isso na linguagem silenciosa a gente chama o rito da mensagem, ou seja, é toda a linguagem silenciosa que não está na face. Muita gente acredita ainda, né? As pessoas estão aprendendo aos poucos que a linguagem silenciosa não se resume a você ficar decorando músculo e expressões, ela está muito mais em tantos lugares, na vocalização, na trajetória ocular, também nas expressões, mas não é o único caminho para você analisar. E aqui a gente vê que é uma provocação muito grande, principalmente da defesa, para criar esse personagem. Vamos lá. All right, verdict form appears to be in order. Let the clerk publish the verdict. Ele está com uma respiração aqui em cima. Ele não está com uma respiração plena. Ele não está com uma respiração tranquila. Ele está com uma respiração aqui em cima e ofegante. Repara nisso. In the Circuit Court of the 20th Judicial Circuit in Forley County, Florida, criminal action. State of Florida versus Wade Wilson. Case number... Você percebe que quando falam o nome dele, aí ele lembra, vou olhar para cima. Aí daqui a pouco ele vai indo para baixo. Quando ele lembra, ele olha para cima. Presta atenção nisso. 568. Jury verdict. Olha a respiração dele. Porque ele sabe que agora a vida dele vai ser definida aí. Em poucos minutos a vida dele vai ser definida. Penalty phase. We, the jury, finds as follows as to the defendant, Wade Wilson, in this case. E é engraçado que quando o olho tem de ir para o diálogo interno, para a sinestesia, na hora que ele está quase caindo, ele levanta de novo. As to count 1, first degree murder, Christine Melton. Então ele vai ser condenado agora pelo primeiro assassinato da Christine Melton. We, the jury, unanimously find that the state has established beyond a reasonable doubt
Tá vendo? Ó? Que parece que é uma briga do consciente com o inconsciente, o consciente com o inconsciente. Conscientemente ele vem, aí de repente vem a emoção, ele não segura, e aonde vem aqui esse olhar mais triste, a boca fica mais tranquila, e em alguns momentos, inclusive, ele vai segurar o engolir ali, né? Quando você fica até com a boca seca, que você precisa dar aquela engolida para você restabelecer o conforto da boca, da garganta, e a gente vai ver isso acontecer algumas vezes. That Wade Wilson was previously convicted of a felony and under sentence of Tá vendo? Ele imprisonment engolindo. or placed on community Foi pra control sinestesia. or on felony probation. Yes. E aí, vamos para um momento específico agora de quando elas falam por 9-3 e o outro foi por 10-2 que ele é condenado. Quer ver? Presta atenção agora. We have further considered whether Wade Wilson should be sentenced to life in Olha como ele dá uma olhada para a câmera que tá filmando ele. E aí quando ele vê, ele arregala um pouco mais, ó. Opa! Arregala os olhos quando ele dá encarada ali na câmera. E aí depois, essa é a parte inconsciente. Aí conscientemente ele faz o quê? Ah, vou piscar, vou deixar o olho mais tranquilo. Mas você vê quando ele vê a câmera, e aí depois, não, mais tranquilo, vem o diálogo interno. of parole or death. Olha lá, ele vai ter uma prisão perpétua sem a possibilidade de reduzir, né, ou ir para o regime semiaberto, ou a pena de morte. We, the jury, Ó, olha agora. Então, o júri decidiu, aí ele... Olha como vem a respiração muito mais ofegante. Olha isso. Olha ele deglutindo aqui, ó. find by a vote of Olha, você 9 viu? Ó? É quase que deu uma... Ele deu uma tossida sem abrir a boca, para não demonstrar as emoções. to 3. Olha isso, olha isso. E todo mundo falou, não, ele tá muito frio, tá muito tranquilo. Não está, ele tá nervoso pra caramba. Ó, e aí a votação foi 9-3, que... Wilson should be sentenced Olha to isso. death. Ele tá tossindo de boca fechada. Ele tá engolindo de boca fechada, ó. Deveria ser condenado à morte, ó. E quando fala condenado à morte, ele trava. Trava a respiração, trava tudo. Olha isso. Vê o quanto tempo ele vai ficar com a respiração presa. As to Olha isso. count 4, Olha first isso. degree murder, Diane Aí Ruiz. volta a respiração, ó. We, the E jury, volta ela de unanimously novo find a essa situação ofegante. E aí ele vem de novo, mascarando, tipo, não, tô bem, tô tranquilo. Pra quê? Pra passar aqui ao doidinho. De repente os caras vão tentar recorrer, tentar ir pra uma outra instância, dizer, olha, não, ele é meio doidinho, ele não tem nem noção do que tá acontecendo. Mas ele tá segurando demais as emoções. Vamos para o segundo ponto, quando é em 5h37, quando ele é condenado na segunda situação da segunda moça, que foi a Diane Ruiz. Vamos lá? life in prison without the possibility of Mesma parole. coisa, ó. São dois julgamentos, ou melhor, duas condenações, é o mesmo júri, mas duas condenações para cada crime, né? Para cada moça ali, para cada assassinato que ele cometeu. Or death. Então vamos lá, condenação à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade, condicional ou à morte. O que o júri escolheu? We, the jury, find by a vote of 10 to Olha lá, de novo, ó. E ele aqui, ó, quase que engolindo a língua, né? De tanto nervoso que ele tá. 2 that Wade Wilson Aí foi de 10-2 agora. O outro foi 9-3, agora 10-2. should be sentenced to death. De novo, ó, condenado à morte, trava. Fica alguns segundos travado a respiração, ó. Travou, tá travado. 4-person E aí agora volta 234. a respirar. Ele trava. E aí, por conta disso, muita gente achou que ele tava sorrindo. E não é, cara. Ele tá muito nervoso. Na segunda, inclusive, você vê que ele vai ter que ter... Se ele vai recorrer, ele vai ter que recorrer de 2 condenações. Ou seja, a probabilidade dele reverter isso é mínima. Porque às vezes quando eles estão no corredor da morte, os advogados vão apelar, vão fazer uma série de pedidos e tudo mais, mas vão ter que apelar para 2 condenações. Se ele ainda esse pega uma perpétua e esse aqui ele pega a pena de morte, ele pode falar, tá vendo? De repente o júri falou que era perpétua, tal, não sei o quê. Cara, não. As 2 penas de morte. Para reverter as 2 é quase impossível. Você vê que a respiração dele, a alma dele sai do corpo e volta, né?
e aí ele volta a respirar de novo. Então, ele tem consciência de tudo que está acontecendo? Sim, ele tem consciência. Ele está tranquilo, como de repente foi a estratégia da defesa? Não, ele não está tranquilo. Tanto é, de novo, escolheu-se, primeiro, umas roupas bem espalhafatosas para chamar a atenção até do público em geral, não só ali de dentro, mas para que isso repercutisse, e conseguiu. Tanto é que no mundo inteiro se falou sobre ele, e, de novo, muitas mulheres, mas muitas mulheres, centenas, dezenas e centenas de mulheres mandaram cartas pedindo para que ele fosse absolvido e tal. Por que isso acontece? Primeiro, o lance da empatia. Então, você ver nessa pessoa, de repente, e olha, ele tem duas suásticas, né? Ele tem uma pequena aqui, tem outra grande na cabeça, como um cara doidinho, né? Que foi levado muitas vezes por a ideologia. Então, ele tem ali uma situação de supremacia branca, né? Então, uma situação de ideologia, a própria cultura geral, né? Trazendo ali o Coringa, que tem um problema psicológico, e ele também. Essa coisa toda para ver se dá uma comovida na população, e conseguiu. Tanto é que muitas mulheres, e ele matou 2 mulheres tentando se relacionar com ele. Por que isso acontece, cara? Então, primeiro, vamos dar a conclusão aqui da análise. Ele estava tranquilo? Não, não estava tranquilo, inclusive com muitos aspectos aqui extremamente visíveis do quanto que ele estava tenso. O quanto que quando ele perdia essa briga do consciente e inconsciente, você via que ele estava extremamente tenso quando ele vê a câmera, o diálogo interno, aqui a respiração ofegante e tudo mais, a provocação de fazer as piscadas mais contundentes, e depois, quando ele esquece, as piscadas dele voltam ao normal, não é sempre na mesma frequência. Então, sim, ele estava ali fazendo uma dramaturgia de como ele estava recebendo essas 2 condenações. Por que mulheres gostam desse tipo de cara? Eu conversei já isso com muitos psiquiatras, muitos psicólogos, e existe um estudo, né, às vezes empírico, de muitos que conversaram com essas mulheres, que elas buscam 3 coisas. Primeiro, algumas acreditam que vão transformar esse homem. Elas que vão ser o psicopompo, né? Elas que vão ser o meio, a interface entre o assassino, o canalha, aquele cara que é o bebum, aquele cara que até, né, um cara que é estuprador, e ela vai conseguir, através do amor, da doação, trazê-lo para ser um cara normal. Existe um grupo de mulheres que acredita nisso. Inclusive mulheres que suportam muitas coisas, né, dentro de casa, porque acreditam que elas vão ser justamente essa mulher que vai transformar aquele ogro num ser mais amável. Um outro grupo de mulheres tem uma carência absurda e não consegue ter uma conexão saudável. Então elas sabem que esses caras, quando elas começam a se relacionar, eles são extremamente generosos, dão muita atenção, muitas promessas, e elas se sentem valorizadas, porque o cara tá preso, o cara não tem para onde ir, é um cara inclusive que não tem nem como traí-las, porque ele tá ali dentro. Então elas buscam ser as escolhidas para ser a mulher do malandro. Então, não mexa comigo porque, ó, meu namorado é da facção. Quantas e quantas meninas aí estão tatuando pra mostrar, ó, eu sou namorada do cara ali, do que derruba os polícia. Então, não mexe comigo. Você, mulher, não mexe comigo. Você, homem, também, toma cuidado. Então, elas buscam isso como um ato de serem valorizadas. Elas não se sentem valorizadas no mundo, então elas buscam esse tipo de pessoas para conseguirem ter um tipo de atenção às quais ela não conseguiu. E muitas vezes, acredite se quiser, são meninas que, se você buscar o referencial masculino dela, foi referencial masculino desastroso ou inexistente. Essas meninas não têm pai. Essas meninas ou têm um pai extremamente bebum, extremamente violento, elas não têm uma referência de homem bom, elas não têm uma referência de homem decente. Então, elas buscam essa referência em inúmeros tipos de relação entre os arquétipos femininos e masculinos, até confundindo muitas vezes não só o amoroso, mas aquele amoroso que te olha como um provedor, como um pai, como um protetor, e principalmente esses que são muito mais respeitados. Então, tipo assim, ó, o meu homem é respeitado, meu homem me escolheu. E aí elas escolhem esse tipo de pessoas, de novo, pela garantia da não traição, porque o cara tá preso lá dentro, eles dão um carinho, uma atenção excessiva, porque eles não têm outra coisa para fazer, e eles precisam muitas vezes dessas mulheres para levar o jumbo, para levar as coisas do mundo, para fazerem de correio ali, de vaporzinho, tanto de conexão de fora para dentro como de dentro para fora. Aí elas são respeitadas muitas vezes pela facção, só que muitas dessas, ou a grande maioria, quando esses caras saem, são descartadas, cara, são descartadas. E elas não percebem isso.
elas são descartadas. Então toma cuidado com isso daí. E outra coisa também que é importante, é ver que droga não é algo para brincar. Não existe uma dose segura para droga. Não existe. Seja ela qual for. Até o álcool mesmo. Não existe uma droga segura, principalmente se você tem algum transtorno de personalidade ou se você tem um transtorno mental, muitas vezes inoculado. Ou seja, ele está ali com você, você não sabe. E aí, com as drogas, e eu fiz uma live com o Dr. Sadi falando exatamente sobre drogas e transtornos mentais. O quanto que isso potencializa, o quanto isso, às vezes, abre quadro. Você tá tranquilinho, tá lá, aí você, pum, abre quadro e nunca mais volta. Às vezes, inclusive, até no primeiro cigarrinho da maconha. Se você está predestinado a ter os transtornos e tudo mais, você pode abrir o quadro por conta de você iniciar nas drogas. Sabia disso? E mais ainda, se você é um adolescente, a droga vai mudar a morfologia do seu cérebro. Seja ela qual for, pode ser o álcool, pode ser a maconha. Ah, mas é tudo tranquilinho. Mas... Cara, muda a morfologia do cérebro, porque ele está em formação. E não volta mais. Não volta mais. Então, quanto mais antes você experimentar as drogas, mais você vai ter o seu cérebro danificado. Olha que doideira. Então, toma cuidado com isso daí, porque sempre vai ter um amiguinho dizendo, é tranquilo, imagina, é só um beckzinho, é só um corotezinho com não sei o que aqui, vai parecer que é uma bebida, legal. Toma muito cuidado, porque não tem volta. Não tem volta. E muitos daqueles que você vê jogados na rua ali, muitos, foram pessoas como eu, como você. Tinha uma vida normal, tinha um trabalho, tinha uma família, tinha uma namorada, tinha tudo. Só que daí é uma roleta russa. Ninguém sabe qual vai ser aquele que vai cair naquela situação e depois vai querer voltar e não vai conseguir voltar. Então é uma roleta russa. Ah, mas eu tenho alguns amigos que fumam a vida inteira ou que bebem socialmente, mas é uma roleta russa. É uma roleta russa. Então toma cuidado e, mais uma vez, linguagem silenciosa salva vidas. Tome cuidado, porque as mensagens não estão somente na face, não estão somente nas expressões, mas ela está na vocalização, na trajetória ocular, na respiração, na unidade corporal, tudo isso, nos olhos, no lacrimejar, nessa parte fisiológica que você consegue perceber, no rito da mensagem. Por que se escolheu essas roupas, esse cabelo e tudo mais? Você consegue. Então, quer aprender mais? Eu te convido, nãomintapramim.com.br/evento ou no primeiro link fixado aqui. Beba água, beba muita água. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Quero te ver lá no Congresso. Vem visitar, visita sem pretensão nenhuma para você saber como é que funciona o Congresso. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.